que bom estarmos de volta com vocês mais uma vez em mais um podcast Como Águias. A nossa intenção e o desejo do nosso coração é que Deus possa falar ao seu coração através de cada um desses podcasts que nós temos gravado, que ao ouvir testemunhos de homens e mulheres que têm experienciado a intervenção de um Deus que transforma histórias, você possa se encher de esperança, ter a sua fé renovada, ser encorajado para seguir crendo que o mesmo Deus que transforma histórias daqueles que vieram aqui e ainda virão para compartilhar suas vidas e testemunhos, é o Deus que pode transformar a sua própria história. Amém? Você pode dizer um amém aí onde você está? Eu creio verdadeiramente nisso e creio que um dia, quem sabe, Deus não te traz aqui para você compartilhar conosco do que Ele fez na sua vida. Por enquanto, você nos segue, você se inscreve aqui no nosso canal, você ativa o sininho para ser informado sobre novos podcasts e você deixa os seus comentários para que o YouTube possa então entregar esse podcast a mais pessoas. Então, não deixe de comentar e não deixe de compartilhar com a sua rede de amigos que podem ser edificados, como certamente você também será. Amém? Sem mais demoras, vamos lá? Hoje eu recebo uma pessoa especial demais. Ontem ela estava me ligando, dizendo: Edi, você não está entendendo o que Deus está fazendo. E, meu Deus, eu fiquei vibrando com o que eu ouvi dela. E algumas coisas ela vai estar compartilhando com você do que Deus tem feito na vida dela. Ai, você vai ser tão impactado, não tenho dúvidas. Então, vamos lá? Quem será? Quem será? Quem será? Thaís! Seja bem-vinda! Que honra estar aqui compartilhando, né, com você e com vocês que estão me escutando. Eu sou Thaís Lacerda, sou serva do Deus vivo, filha, amada, escolhida, nutricionista e mãe de 3 princesas lindas que fazem a diferença na minha vida. Eu digo que é o meu mais difícil e mais belo ministério, ser mãe. Sim, você é muito bem-vinda, essa mãezona que tem se dedicado de uma maneira tão linda e inspiradora às suas filhas. Apesar de tudo que você viveu no passado, você vai compartilhar conosco, mas como você tem sido fonte de amor a jorrar. Que coisa linda. Dele, né? Vem dele, né? Vem dele, então, é tudo sobre ele. E aí, Thaís, eu conheço um pouco da sua história e eu tenho aqui já a temática do nosso podcast, mas eu não queria adiantar, não. Eu queria que você, ao longo do compartilhar daquilo que você viveu, aí a gente possa ir construindo e as pessoas que nos assistem entendendo do que a gente está falando. Então, eu vou te convidar a começar a narrativa da sua vida ali na sua primeira infância, com a sua família. Como é que se deu essa fase da sua vida? Então vamos começar do comecinho, né? Minha infância ela não foi muito fácil, né? Ela veio marcada por dores, traumas. Lógico que tem a parte boa, mas isso pesou muito, isso refletiu muito nas minhas escolhas do meu futuro, né? Sim. E eu vim marcada, assim, de uma infância, de uma relação com meu pai muito disfuncional. E tudo começou na gestação da minha mãe. Uau! Quando descobriu... No começo mesmo, né, querida? Estamos voltando para o começo do começo. E já estou lhe interrompendo aqui um pouquinho, porque muitas vezes a gente acha que algumas coisas que acontecem conosco acontecem a partir daqueles momentos que nós lembramos dos fatos, mas não, a ciência já fala muito sobre, por exemplo, rejeição no ventre, e a criança já nasce sob essa rejeição, enfim, na gestação, quero saber. Na gestação. Meu pai e minha mãe tiveram um menino, foi o primeiro, e aí ele faleceu com 5 dias de nascido, teve uma infecção hospitalar, e aí depois veio a minha irmã, Lorena, minha irmã mais velha. Na minha gestação, eles esperavam um menino para suprir a falta do primeiro que não veio. E aí, quando nasceu a menina, aí ele ficou triste. Eu já tinha até nome, ia ser Diogo o meu nome. Meu Deus. Eu já tinha até nome. E ele ficou decepcionado com isso, né? Porque veio uma menina. Então, tudo começou daí. Engraçado que a gente não correlaciona isso com o nosso comportamento na fase adolescente, na fase de adulto. Mas por querer tanto
gerar um relacionamento melhor com meu pai, me sentir aceita por ele, me sentir amada por ele, eu comecei a ter comportamentos ou ter atitudes de menino. Eu brincava de carrinho, eu jogava bola com os meninos na rua, eu não deixava de brincar de boneca, mas eu gostava de participar disso. E na vida adulta era aquele perfil, aquela mulher mais masculina. Eu resolvo, eu faço, eu aconteço, eu que tomo conta das coisas. E tudo por conta de coisas que foram geradas lá atrás, né? E muitas vezes a gente não para pra olhar isso, né? Fazer essa relação. Não faz a relação. O pior que você falando aqui, olha isso, Thaís, é impressionante. Esse Deus não é gente, não. Deus purinho, né? Porque você falando aqui, a gente não tinha falado nada a respeito, mas me vindo. A minha história, quando eu nasci, o sonho do meu pai era um menino. E tinha um nome, ia ser Edmar. E ali estamos falando de mais de 40 anos, então não tinha a ultra que a gente faz hoje, que vê até o narizinho, a boquinha da criança. Não sabia quem era, não sabia como ia ser. E tinha esse nome, o enxoval era azulzinho. O meu enxoval era azul também, tava esperando o Rio. Tudo para menino. Quando nasce uma menina, aquela decepção. Isso. E eu passei a minha adolescência, você falando e eu lembrando, eu passei a minha adolescência brincando de quê? Futebol, bater nos meninos. Andar com tijolinho. Todos os meninos. Tu batia? Todos os meninos eu batia. Eu batia em todos, era o terror da rua. Quando eu chegava, quem tivesse, chama Ediomar, os meninos saíam correndo. Eu tinha uma arma, que era um tijolinho aqui, que andava comigo, eu acordava, eu botava a arminha do tijolo aqui. Então eu fui muito menininho. A minha infância, adolescência, parte da juventude. Olha, você falando e eu me lembrando. Porque a vida inteira era como se fosse aquela coisa de... Pai, eu vou dar o que você desejava tanto. Olha pra mim como que você... aceita, né? Meu Deus, a coisa da aceitação. Aceitação. E como eu desejei ser aceita por ele e amada por ele. E aí entra uma parte da história, né, que começou aí, já de querer um menino, e entra a parte da história, e quando a gente vai crescendo. E tem uma cena que ficou por muito tempo marcada, né, na minha memória. E ela foi uma das cenas que me trazia mais dor. Meu pai deitava num sofá marrom, que tinha na sala lá de casa, ele colocava minha irmã aqui no peito dele, e eu ficava assim, brincando de boneca, embaixo de uma cadeira, e eu passava o dia brincando e eu olhava pra ele e fazia assim, painho, me coloca aí, eu quero estar aí. E sabe quantas vezes ele me colocou? Nenhuma. E eu participava, e minha mãe via aquilo, até hoje ela fala sobre isso, ela tentava ajeitar e me dava mais carinho, tentava resolver de alguma forma, mas não conseguia suprir. Era o pai que eu queria, era a figura masculina, né? Por isso que eu falo que é tão importante para um homem, né, quem é pai, ter essa responsabilidade em como você impacta na vida da sua filha, né, quando ela tá mais velha, enfim, os relacionamentos. E não é à toa que Deus criou homem e mulher com um gênero específico para algumas realizações que são específicas do gênero feminino, e como mãe ela vai dar muito ali uma direção de ensino, desse consolo, tanto que quando a gente estuda no Souza, que é para a cor interior, associa muito a imagem da mãe ao Espírito Santo, que é o consolador, que é o conselheiro, mas o pai é o que dá destino, é o que aponta a direção, é proteção, é provisão, é presença de segurança. Então Deus criou assim com propósito os gêneros. A falta dessa figura paterna certamente ela vai se refletir em ausências que aquela criança, especialmente a menina, vai buscar em outros lugares um suprimento do que não lhe foi dado. Exatamente. A gente vai chegar lá já. Mas eu quero entender aqui, gestação, queria-se um menino, o menino não veio, foi uma menina, a menina sentiu certa rejeição pelo gênero, sou mulher, queria um homem, a não aceitação, busca esse colo do pai e o pai rejeita, não aceita, isso lhe impactou muito. E aí aconteceu algo mais? Como é que você vai? Fica à vontade. Primeiro ponto foi a rejeição, né? Depois veio a culpa. Meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos de idade. Ai, Deus. E aí o que foi que aconteceu? Meu pai me culpou a vida inteira da separação deles. O que é que uma criança de 5 anos tem a ver com uma separação, né? Mas o que foi que aconteceu? Eu fui um molequezinho de recado. Eu queria ir pra aula de natação e a minha mãe sempre foi muito cuidadosa, super protetora, e meu pai tava indo pro banco. E aí eu desci, minha casa de primeiro andar, eu desci e disse, pai, mãe não deixa a gente ir pra natação, só se for com o senhor. E aí ele disse, suba e diga à sua mãe que você vai com a sua tia.
que morava na mesma rua. Tá. E aí, mãe dizia assim, não, você só vai se for com seu pai, avisa ele. E eu subi e desci umas 5 vezes pra dar esse recado, ou mais, né? E aí, quando chegou no último momento, eu disse, pai, ela não deixa, só deixa se for com o senhor. E aí eu lembro, eu escuto até hoje as pisadas dele na escada. Ele era bem gordinho, sim, e aí ele subiu assim, sabe, ofegante, respirando. E aí ele subiu, e aí mãe tava na cozinha fazendo a comida, e aí ele foi direto no pescoço dela. E aí ele agrediu ela apertou. Na mesma hora ele se tocou do que fez. Na mesma hora ele se tocou do que fez. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. E minha mãe, ela sempre foi muito decidida. E eles já estavam num processo de... já tinha algo... Já tinha muito tempo. Esse relacionamento já estava desestruturando, Desestruturado. Né? E ela estava batendo a carne com aquele martelinho de metal. E aí ela parou, ele disse, bata esse martelo da minha cabeça. Ele botou a cabeça assim e disse, bata, me perdoe. E ele estava descompensado, né? E ela disse, não, eu vou bater aqui na mesa para não bater em você. Mas essa é a última vez que você toca em mim. A partir de hoje você não quero mais nada com você. E realmente a partir daquele dia não teve mais nada. E mãe tentou, assim, eu tava com os meus primos em casa, que a gente não sentisse tanto aquele momento. Levou pra piscina, brincou, mas sim, foi um impacto muito grande. Porque depois daquele momento, ele passava o tempo inteiro, eu deitava com ele na rede, às vezes ele dizia, foi você a responsável pela separação. Foi porque você foi dar o recado que sua mãe não me quer mais. E foram anos de 5, 11, 12, até eu virar adolescente e não aceitar mais aquilo que ele dizia sobre mim. Meu Deus, hoje. E aí eu sempre falo, né? Aqui foi rejeição, aqui foi culpa. Em um outro momento foi sobre filiação. Ele dizia que eu não era filha dele. Engraçado que ele era parte de odonto, ele entendia de saúde, mas ele dizia que por uma questão de grupo genético, eu não era filha dele. Não, você não é minha filha. Meu então aí vem a questão de identidade, né? Sim. Então você não é minha filha. E aí a gente brincava, como é que a pessoa entende da área de saúde, né, da área de biologia, já ensinou e fala uma coisa dessa, enfim. Olha, eu vi uma vez um relato de uma moça que em casa, numa brincadeira da família, aquelas noites da família, tá todo mundo brincando, aí o pai disse, não, você é adotiva. Ficou. E aquilo ficou nela, tipo assim, eu sou ou não sou? Quem sou eu? Quem sou eu? Sobre identidade, né? Sobre identidade. E ela não conseguiu mais se equilibrar, se estabelecer. Na família, ela começou a se isolar e a dizer, não faço parte dessa família. Pronto. Ali a gente sabe que o inimigo quer uma brechinha, ali é o pai da mentira, setinhas de mentira, você não faz parte, você não é dessa família. Ela acolheu, ficou presa em mentira. E aí na fase já adulta, sem conseguir se relacionar com essa família, com pais, com irmãos, sozinha, isolada, sem confiar em ninguém, porque achava que todos mentiriam para ela, ela tem coragem, depois de um acompanhamento psicoterápico, de fazer o teste de DNA. E ela era filha biológica. E aqui eu não estou falando sobre a questão de filho adotivo, porque eu tenho 2 e o amor é o mesmo, não tem essa diferença. Mas para ela, o que gerou nela a dúvida, só o levantar de dúvidas, você não é. Porque mexe no quem sou eu. Quem sou eu? E a sensação de pertencimento. Eu não Deus, pertenço a ele. É isso. Como ele não disse que não é meu pai, ele não quer ser meu pai. Meu Deus. Porque eu tinha certeza que ele era meu pai, mas eu olhava para aquela situação e dizia, ele não quer ser meu pai. Meu Deus, que então, situação. Então vinha tudo isso. Foi uma infância muito difícil. Né? Então essa relação de paternidade, ela começou logo no começo, logo no início. E aí... Teve um episódio na minha infância também, que aí vem pra maternidade, né? Que eu fui abusada por uma pessoa da família, um tio, abusada sexualmente, quando eu tinha 5 anos de idade. Ai, não. E foi dos 5 até quase 10 anos de idade. E eu só contei porque foi trabalhar uma pessoa lá em casa, menina, e ela era crente, e ela percebeu o meu comportamento diferente quando esse meu tio entrava em casa, e ela disse, você vai ter que contar, tem alguma coisa diferente. E aí eu contei pra ela disse, você vai ter que contar a sua mãe. E aí eu fiquei com muito medo de contar. Eu não queria contar, ninguém vai acreditar em mim. Por que você tinha medo? Porque ele dizia que se eu contasse, ninguém ia acreditar em mim. Ai, isso é tão usado, esse argumento. Que raiva. E vem uma coisa pior, né? Porque como meu pai trouxe culpa pra mim, a culpa também veio sobre o abuso. Eu fui muito questionada por uma psicóloga que começou meu processo de terapia. Ela dizia assim, o que você vê naquela menina? Perdoe aquela menina. Eu nunca conseguia perdoar. Meu Deus, porque eu achava que ele tinha me abusado porque eu usava alguma roupa curta, porque... 5 anos. Meu Deus. Porque eu era bonita, tinha um corpo legal, minhas pernas eram grossinhas. A culpa é minha.
Fui eu que provoquei. E eles conseguem manter as meninas sob esse jugo do abuso, muitas vezes usando isso. A menina pensa que ela é a culpada. Mas você disse uma coisa aqui, eu não sei se, não quero lhe influenciar, você pode me corrigir se não for. Mas tinha também aquela culpa de seu pai lhe acusou porque você foi ali no recado e ele dizia que isso fez a separação. Então, de repente, se você contasse, podia causar algo e você ia ser culpada com a família, você chegou a sentir isso? Com certeza. Porque o meu pai, ele era muito impulsivo. Tá. E aí eu digo, vai causar uma destruição. Se ele sabe, ele mata meu tio e aí a família inteira vai estar... né, envolvida nesse processo, teve essa culpa. E teve um ponto muito forte, né, que a gente fala, eu falo sobre paternidade porque ela foi a que mais trouxe dor pra mim, mas como mãe, eu observo algumas coisas lá atrás na maternidade, né, pra gente, e eu sempre falo isso, pra gente ter muito cuidado com o que a gente fala pras nossas filhas. A minha mãe, na hora que eu fui contar pra ela do abuso, eu ainda me lembro, eu tive uma dor de barriga enorme, eu contei pra ela sentada num vaso sanitário, com medo, com dor, nervosa. E minha mãe, quando soube, ela gritava, ela chorava. Aquilo ali estava causando uma dor profunda nela. Mas sabe o que foi que ela me disse? O que seu pai vai achar de mim? Que eu fui uma mãe irresponsável, que eu não cuidei de você, relapsa. E aquilo, pra mim, foi tão forte. Porque assim... Não era sobre ela, era sobre você. Era sobre mim. E me gerou durante muito tempo uma sensação de que assim, eu não posso mais causar dor na minha mãe. Ai, Deus. Não posso causar dor na minha mãe. Eu causei aquela dorzinha no abuso porque ela gritava, ela chorava, ela estava verdadeiramente sentindo aquela dor. E aquele momento em que ela disse aquilo, não foi por falta de egoísmo. Eu não tenho a menor dúvida que a pessoa que mais me ama no mundo é a minha mãe. Minha mãe, ela é tão incrível que uma vez eu fui gravar um podcast e me perguntaram assim, a gente fica querendo superar a nossa mãe, né? Quando a gente é mãe, quer superar o que a nossa mãe foi pra gente. Eu disse, é muito difícil, porque a minha mãe, ela é tão excelente que eu fico, assim, de superar. Ela é aquela mãe que deu a vida por nós, que via, assim, ela renunciou tudo. Depois que ela se separou do meu pai, ela nunca teve nenhum namorado, nenhum relacionamento. Viveu pra vocês. Pra mim e pra minha irmã. Ela me ajuda a tomar conta das minhas filhas. Ela, assim, tem um amor muito grande por nós. Então ela fez por uma falta de sabedoria. Não consigo nem enxergar como egoísmo naquele momento. E sim, mas aquilo me soou daquele jeito. E sabe o que acontece também, Thaís? Nós somos seres emocionais. E muitas vezes isso é a ideia de Deus. Sim. Diante de situações, a gente vai responder emocionalmente. Embora mais tarde a gente reflita, aí a gente vem cá, Espírito Santo, controla, a gente não vai fazer tudo que vem na emoção. Mas essa emoção, ela é instintiva diante de estímulos. E naquela situação foi o que veio. A emoção tá tudo lá, então veio. Não necessariamente era nem o que ela pensaria se tivesse... Sim, né? Isso é tão importante pra mim, porque eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Isso, pra mim, esse versículo faz muito sentido na minha vida. Então eu pego aquela situação ali, eu aprendo com ela para o que eu vou gerar nas minhas filhas, quais são as palavras que vão sair para a vida delas, para que isso não possa impactar, assim como impactou na minha, né? Então a gente acaba ressignificando as coisas. Mas teve esse processo também que foi muito doloroso, e minha mãe acabou contando para os meus tios, não contou para o meu pai. Contou para os meus tios, mas ninguém acreditou, era fantasia de criança, isso não existe, ele não é capaz de fazer isso. Deixa eu lhe interromper. Sim. Porque a gente estava conversando hoje no podcast o que a gente ia conversar. E o tema do abuso nem estava aqui tão, para mim, engraçado, né? Mas agora me veio, eu preciso usar esse momento. Thaís, me permita lhe interromper só um pouquinho. Por duas coisas. Uma situação que eu acompanhei, um relato. E a criança, ela era abusada por um vizinho, que os pais deixavam ela com o vizinho porque não tinha com quem deixar, e ele era um amigo da família, ele era um tio. E ele dizia assim pra ela, se você contar, seu pai me mata, mas seu pai vai preso e a culpa é sua. Exatamente. E ela aguentou, eu acho que é tipo assim, dos 7, eu não lembro bem, até os 13, 14. Bem parecida, né? E ela já tinha consciência de que era errado, mas o pânico do pai ser preso porque ia matar o homem por causa dela. Então ela suportou. Olha que coisa que a criança tem. Ela suporta tamanha carga para proteger o que ama. Exatamente. Meu Deus. E aí depois ela consegue. Esse foi um caso. E aqui eu quero
eu não sei se quem vai assistir a gente, pode ser que alguma criança ou adolescente nos assista, não era sua responsabilidade as consequências das ações de quem quer que fosse. Isso. Pai, mãe, isso não era da sua responsabilidade. O que você precisava era, sim, contar para ser livre de uma violência sexual. Isso. E você era uma prisioneira, você precisava ser liberta e a única forma era expor a verdade. O que vão fazer com isso é a responsabilidade de cada um daqueles que vão fazer algo a respeito. Não é com você e não é com quem esteja nos assistindo. Vou parar aqui e já quero lhe dizer. Se você conhece alguém e você conhece, talvez chegue esse podcast a um amigo, uma amiga, você vai mandar, você precisa me ouvir. Existem crianças que estão sendo vitimizadas e aprisionadas no abuso, e existem adolescentes e jovens que querem sair, mas temem. Não tenha medo. Que hoje você possa receber essa mensagem no seu coração. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus te criou para a liberdade. Você está sendo prisioneira. Prisioneira. Então, conte a alguém. E o que vai acontecer não é sua responsabilidade. Você entende isso? Coloque isso no seu coração. Não é sua responsabilidade. O que cabe a você é buscar sair deste lugar de prisão. Você é uma prisioneira. Você tem que sair. Procure alguém de confiança. Procure alguém com quem você possa compartilhar. Peça ajuda. Peça ajuda. E o que vão fazer com isso não é com você. Ai, Jesus, isso a gente precisa. Esse medo do que pode acontecer. E uma outra coisa é essa coisa por causa da dor. O medo de causar dor no outro. Isso. E aí você fica suportando essa dor. Eu fiz um podcast com Bruna Gallert, ela é psicóloga. Sim. E a Bruna teve muito tempo presa no medo, na ansiedade, no pânico. E ela vai contar que o pai dela falece. E ela, depois do falecimento do pai, a vida muda na família. E ela começa a ter o transtorno, né, de pânico. Ela fica presa num quarto, ela perde emprego. Mas por que ela não contava à mãe? Porque ela dizia, eu não posso causar essa dor à minha mãe. Então, quando você falou, me lembrou. Meu Deus, isso não é de sua responsabilidade. E a gente pega, né, aquilo pra gente que não é nosso. Que não é. Não me pertence, não mas me pertence. Eu entendo aquilo como uma culpa, Exato. Né? Como é que uma criança, isso não é só o meu caso, eu já vi vários casos de crianças que se culpam por terem sido abusadas. Vários. E lhe digo mais, não só crianças. Às vezes a gente ouve relatos de esposas em relacionamento abusivo e elas guardam para elas para não causar dor nos filhos, para não causar dor nos pais, porque ia ser muito desgosto para os pais. Então, gente, não é sobre isso. Vamos mudar aqui a perspectiva. Mas vamos pegar esse gancho, né, de esposa, de abuso, e vamos lá, a gente falou de infância, e aí a parte da adolescência ela foi um pouco mais tranquila, porque com 15 anos de idade eu me converti, as coisas começaram a ficar diferentes na minha vida, né, fui batizada, e aí foi maravilhoso. Só que teve um episódio na minha adolescência. Com 16 anos eu conheci o pai das minhas filhas. 16 anos? 16 anos, eu conheci. Uma menina. Isso. Uma menina. Carente. E aí uma menina que sonhava em família, que sonhava em casamento, em ser amada. Porque eu nunca fui amada pelo meu pai. Eu tinha sido rejeitada, eu tinha sido, né... não aceita, a minha identidade tinha sido questionada. Então a gente acaba querendo isso em algum lugar, tá? E aí o que foi que aconteceu? Com 18 anos, eu casei. Só que, mesmo crente já, eu desobedeci. Eu engravidei antes de casar. E aí foi minha primeira relação e eu já engravidei de primeira. Meu Deus. Primeira vez. E eu engravidei e eu não sabia o que fazer, né? Eu já tinha acabado o relacionamento, eu tava namorando com ele, eu tinha acabado, porque eu já tinha descoberto algumas coisas pontuais e eu disse, eu acho que isso não vai dar certo, mas descobri que tava grávida. E aí eu fui contar para a minha mãe. E aí ela olhou para mim, sentada lá na varanda de casa, e ela disse assim, que decepção. Que decepção, porque perdi a virgindade, né? E ela disse assim, ou você acaba essa safadeza, ou você casa. Escolha. Eu casei em menos de um mês. Meu Deus. Eu dormia e eu não sabia se o enjoo era da gravidez ou se era porque eu tava com nojo de mim. Pelo que eu tinha feito, a culpa, de novo eu errei. De novo. Lembra lá atrás, quando eu contei do abuso, eu disse, de novo eu errei com minha mãe. Porque ela disse... Causei dor. Causei dor. De novo ela repetiu que seu pai vai achar
de mim, como eu criei você. E aí eu disse, meu Deus, e agora? Eu preciso consertar esse erro. E o meu casamento não foi por amor. Foi para consertar um erro e para não deixar a minha mãe sofrer por isso. E aí eu casei. Primeiro dia de casado, eu fui dormir na casa da minha mãe. Fui tomar banho na casa da minha mãe, eu não queria ir pra casa. Eu chorava no banheiro. Primeiro dia, no dia do meu casamento, eu chorava, querendo não ir para lá. E aí foi. Viajamos, a gente foi pra uma lua de mel. E na lua de mel, ele já mostrou quem ele era. E eu lembro que eu chorava em uma das discussões com ele. E eu dizia assim, meu Deus, eu quero voltar pra casa, eu preciso voltar pra casa. Eu fazia, eu não posso. Eu decepcionei minha mãe. E agora eu vou ter que ir até o fim. Meu Deus. E aí a lua de mel foi só o começo. E aí a gente entra em um relacionamento abusivo. Mas um ponto importante. O que é que isso tem a ver com sua infância? Tudo. Eu casei com um homem 27 anos mais velho que eu. Porque eu queria o quê? Um pai que eu não tive. Tudo bem que ele não apresentava essa idade. E ele me enganou também. Eu só descobri a idade dele. Ele disse que tinha 10 anos a menos. Quando eu fui separar a documentação, porque o pastor ia dar uma bênção. E eu precisava pegar o documento dele. Sim. E aí eu descobri. Mas aí eu já tava grávida. Já tava tudo certo pra poder fazer a festa. Eu já ia casar. Então isso não ia mudar mais muita coisa. E o ombro. Ele era parecido com meu pai. Ele tinha esse ombro largo. E a primeira coisa que eu olhava em um homem era o ombro. Eu dizia assim, eu posso namorar com um obeso, mas com um homem magro eu nunca vou namorar, porque não vai me caber aqui, não vai me proteger. Aquele peito que eu queria tanto, não vai existir. Meu Deus. Como é impressionante, né? O que a gente busca. E não era um processo cognitivo, não era consciente. Não. Mas estava lá. Era o que te movia, era o olhar, ia pra isso. E você não sabe por quê, mas sabe que quer aquilo. Porque precisa lá da infância. Isso. Quantas meninas, quantas mulheres passam por isso. Muitas, muitas. Eu estava vendo agora um caso recente da Ana Hickman. Sim. E ela conhece ele com 16 anos. Olha isso, parecido contigo. E olha o que ela vai dizer no relato dela. Ela vem do interior para tentar carreira de modelo na cidade grande. E ela vivia sozinha. Então, quando esse homem aparece, um homem mais velho, ela diz, ele era o quê? Ele ia comigo, ele me protegia, o pai, me protege aqui nessa cidade grande, fica aqui comigo. Meu Deus. Era um pai. Como se repete. Isso. E aí eu buscava aquilo, mas aí ele foi demonstrando quem ele era. E aí nesse casamento eu vivi processos assim de agressão física, psicológica, todos os tipos de agressão que você imaginar, de ser queimada com cigarro, de dormir com arma na cabeça. Meu Deus. Foi difícil. Meu Deus. E aí foi a mão de Deus na minha vida. E quantas mulheres passam por isso, né? E Ed, deixa eu te dizer uma coisa, ninguém sabia. Porque eu não queria mais decepcionar a minha mãe. Porque se eu contasse pra ela, ela ia ficar preocupada, eu ia causar mais uma dor nela. Meu Deus. Olha a carga, o fardo que você colocou sobre você. E eu olhava e eu dizia assim, mas Deus, a mulher sabe edificar a casa. Eu preciso edificar. Eu achava que era eu que ia converter, ele não era o Espírito Santo. A responsabilidade era minha. E muitos pastores e líderes fazem isso, né? Jogam essa responsabilidade sobre nas nós. Esposas que são vitimizadas. Isso. Ela tem uma amiga que o marido casou novinha e o marido agredia ela verbalmente e fisicamente. E depois de algumas surras, eu não consigo mais lidar com isso. Mas da igreja. Meu Deus. Meu Deus, os dois. E ela vai conversar com o pastor, e o pastor disse, é você quem vai fazer com que ele, é você, cabe a você. Oi? Olha que responsabilidade. E aí ela sai de lá cheia de culpa. Se ele continua batendo em mim, se ele não teme o Senhor, eu tô falhando. Eu achava que era eu que estava errada. Sim. Tava faltando alguma coisa. Eu nunca recebi essa orientação de nenhum pastor de fazer sobre isso, até porque eu não contava pra ninguém o que acontecia. Poucas pessoas sabiam. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que ele me agrediu, assim, mais forte, era o primeiro dia de aula da minha filha. Tava quente, eu sou super calorenta e eu tive que ir de manga comprida pra poder esconder as manchas roxas. E aí foram muitos anos. Eu passei 6 anos com ele. Tive as 3 filhas com ele. E foi um processo, assim, muito doloroso. Eu fazia o curso de nutrição e eu me lembro que ele dizia assim, você não vai ser ninguém. Você não vai conseguir. E aí eu tinha que botar as meninas pra dormir. Quando eu botava as meninas pra dormir,
ele acordava um e dizia assim, acordou, vai tomar conta. Computador, quebrou alguns. Meu Deus, Alguns. Alguns computadores. E eu dizia, eu vou conseguir. E eu me lembro que teve uma das minhas professoras, quando eu já tive a mais nova, Maria Clara, ela estava pequenininha, eu estava de licença maternidade, fui fazer prova em casa. E aí ela disse assim, meu Deus, eu preciso registrar esse momento. Eu queria um quadro para isso aqui, porque eu estava com a mais nova amamentando aqui, fazendo a prova, a outra no colo e a outra puxando o meu cabelo. Mãe, eu quero ir pro colo, chorando porque não estava no lugar da outra. E dar conta de tudo isso, de 3 crianças pequenas, um casamento disfuncional. Não só disfuncional, né, querida? Um casamento, o que eu posso dizer? Não é só a palavra abusivo, pra mim, às vezes, ela não consegue preencher isso, né? Não, ela não consegue. Ai, mas traições inúmeras. Inúmeras. E assim, quando você vai avaliar racionalmente, meu Deus, eu era muito bonita e tá ali com ele, um homem bem mais velho, enfim. Eram umas pessoas assim, as minhas babás, eu não entendia porque que as babás duravam tão pouco tempo lá em casa. Até o ponto de eu chegar em uma desmaiar. E eu disse, o que aconteceu? Não, eu vi o órgão, enfim. E aí foi uma cena bem assim. E aí, esse ponto do casamento eu quero deixar evidente aqui, porque foi onde me trouxe novamente a dor do passado, do abuso. Porque eu perguntava, onde é que estão as meninas? Não, elas viram isso. E aí elas começaram a dizer assim, tomando banho, papai, pipi, o dodói. E botava a mão assim. Como aquilo trouxe dor pra mim. Foi uma dor profunda. E aí eu levei pra fazer exame, assim, foi até uma cena bem comovente no hospital, porque acompanhou a ginecologista, a pediatra, e graças a Deus não tinha nenhum rompimento de ímã. Nenhuma delas estava arranhada, mas era só superficialmente, poderia ter sido a unha dela mesmo. Sim. Então isso já foi descartado de alguma forma. Mas me trouxe, eu não quero que as minhas filhas passem por aquilo que eu passei lá atrás. Entendeu? E aí foi um momento muito difícil pra mim, né, passar por isso. E aí passou o tempo e ele teve alguns comportamentos com a minha família, de tentar assediar, até chegar a um ponto que eu não tinha mais amiga, as pessoas não iam mais na minha casa, eu deixei de sair, porque o que acontecia? Eu com 3 filhas novas, as pessoas olhavam na rua, homens ou mulheres, mas se um homem olhasse, ele estava dando em cima de mim. Então o homem era ameaçado, ou apanhava, ou qualquer coisa do tipo. Eu tava no shopping, se eu levantasse a cabeça pra frente, eu tava olhando pra alguém que tava na frente. Meu Deus, meu Deus. E aí começaram todos os tipos de acusações, de agressões, enfim. E foram anos bem difíceis. Até chegar um momento em que eu disse, tá insustentável. Quando aconteceu isso com as meninas, eu comecei a pensar sobre isso, mas eu não tinha coragem. E aí eu lembro de uma coisa, quando eu tava na calçada da minha casa, com a minha mãe, e mãe olhou pra mim e disse assim, ou você separa desse homem, ou você esquece que você tem mãe. Ai, que bom que ela fez isso. No outro dia eu saí de casa. Obrigada. Aí eu disse, Deus, eu acho que eu não tava aqui por obediência só a ti, não. Acho que tinha alguma relação com isso aqui. Parece que eu tinha recebido uma carta, assim, de libertação. Meu Deus. Tira, pode sair. Você não precisa mais pagar aquilo ali, aquela decepção que você... Mas você não tinha o senso da dívida com ela? A dívida com ela. Então, quando ela disse, eu morava na frente da casa da minha mãe. Porque minha mãe já sabia um pouco do comportamento dele. Então, ela comprou uma casa na frente para poder morar com ele e ela tomar conta. Observar, cuidar das netas e participar desse processo. E aí, algumas coisas ela sabia, outras não. Quando era com gente de fora, de algemar a empregada, de fazer tudo isso. Meu Deus, Thaís, que loucura. Assim, foi uma situação muito difícil. Eu digo que, assim, estar viva hoje... É um milagre. É um milagre. Pode Deus usar hashtag milagre sou eu. Deus cuidou de mim em todos os tempos, todos os momentos, todos os segundos. Eu tinha momentos em que eu me ajoelhava no chão do banheiro e é engraçado que às vezes Deus usava um profeta, uma coisa assim, pra dizer assim, eu vejo você chorando no banheiro, pedindo meu colo, a minha proteção, eu tô com você. Isso me deixava forte, né? Eu senti muito quando Ludmila Faber faleceu, porque aqueles louvores me fortaleciam. Eu amamentava as meninas, eu botava elas pra dormir escutando, e era de onde eu tirava aquela força pra poder dar conta, de aguentar. Eu fazia um curso, eu tinha 3 crianças pequenas, eu precisava estudar, eu precisava dar conta disso. E ainda vozes lançadas que você não ia conseguir. Então você, meu Deus. Você não vai conseguir, você não vai estudar, você não vai dar conta, você não vai ser ninguém. Porque era interessante que você ficasse sendo a mulher dependente. Quantas mulheres permanecem em relacionamentos assim, sendo traídas,
sendo abusadas, agredidas, até que são mortas, né? Sim. Mas até lá elas permanecem porque elas não têm para onde ir, elas não têm como comer. Eu acompanhei o caso de uma menina, meu Deus, que ainda me parte o coração. Eu estava pregando num evento de adolescentes e de repente, adolescentes, mulheres, a partir de 8 anos, assim, adolescentes não, crianças de 8 anos, é porque é um evento da Convenção Batista que pega crianças de 8 até meninas de 17, 18. Então tem adolescentes, jovens e crianças. Maior, né? É. E a pregação era um tema, de repente o Espírito Santo me disse, fala de abuso. Senhor, não, menininha aqui na frente, que as pequenininhas ficavam na frente. Fala de abuso aqui. Fala de abuso. Fala de pornografia, fala de abuso. Mulher, eu comecei a abordar esses temas. Enfim, para encurtar. Quando termina tudo, uma moça vem me procurar. E ela vai contar a história dela. E ela vai dizer assim, meu pai abusou de mim desde que ela se entende por gente. E eu contei à minha mãe. E a minha mãe chorando disse, filha, se eu deixar seu pai, eu morro de fome com você. Porque eu não sei fazer nada, eu não tenho estudo. E eu só sei lavar roupa. E eu não vou dar alimento para você. Então, minha filha, aguente para pelo menos você estudar. E a mãe disse isso. E ela pegou a responsabilidade agora de que sou eu responsável para minha mãe comer e eu. Então, ela aguentou aquilo até... Vou permitir. Ai, muitas mulheres fazem. Então, quando eu vejo homens assim, é muito interessante que eles manipulem para que você não cresça, que você não rompa, que você não desenvolva para ser dependente deles. Aí na dependência você não sai. Não sai, você está sob um jugo eterno. Isso. Né? Mas você saiu. Saí. E aí eu me separei. Fui pra casa da minha mãe. E pensei que as coisas iam acalmar. Foi pior. Eu ligava todos os dias pra minha mãe e dizia assim, se sua filha não for minha, ela não vai ser de ninguém. Ai. Aí eu tinha que estar com a Polícia Federal fazendo minha segurança. Chegava um carro lá em casa, eu lembro um dia que chegou um rapaz da igreja pra visitar minha irmã morava lá. Sim. E aí ele ia conversar, fazer um grupo de oração, enfim. Ele furou os 4 pneus do carro do menino. Achando que era pra ti. Qualquer pessoa que chegasse. E aí teve uma cena bem forte que as meninas presenciaram. E elas repetiam muito isso, né? Ele chegou na casa da minha mãe, me botou a arma na minha cabeça, me jogou da escada. E as meninas pequenininhas, qualquer pessoa que chegava lá, ela fazia assim, meu pai jogou a minha mãe da escada, botou a arma na cabeça, meu pai fez isso. E vinha um peso muito grande sobre elas, porque elas acabaram vendo alguma coisa. A mais nova era muito pequenininha, não tem essa... Eu me separei, ela tinha 1 ano, ela tá com 16 anos hoje, então ela... Mas as outras 2 viram. E a mais velha, tempo desse, teve uma intervenção, e aí ela disse assim, mãe, a única coisa que eu quero é que a senhora não me obrigue mais a falar com esse homem. Porque as meninas mantinham contato com o pai depois da separação, sempre. E aí elas desciam, a Polícia Federal determinou uma distância que ele tem que ter de mim, né? Tá. E elas desciam pra dar a benção ao pai, enfim. E aí o que acontece? Eu sustento as minhas filhas só. O pai não dá pensão, não dava, e assim, ele teve um problema no emprego, e aí ficou. E quando elas já estavam um pouquinho adolescentes, com 14 anos a mais velha, que tá com 19, então isso faz uns 4 ou 5 anos, Sim. Elas disseram assim, mãe, a senhora tá sendo muito egoísta. Eu disse, eu egoísta? Como assim, eu egoísta? Aí ela disse, mãe, a senhora não bota papai na justiça porque a senhora não gosta de confusão, não gosta de justiça, mas é um direito nosso. Aí eu disse, filha, não tá faltando nada pra vocês. Tá faltando alguma coisa? Vocês estudam num colégio, no melhor colégio, não tem comida, não tá faltando o quê pra vocês? Não, mas é um direito da gente, a gente poderia ter mais. A senhora trabalha o tempo inteiro pra poder dar conta da gente. E aí isso ficou pesando. Eu disse, eu vou entrar na justiça. E quando eu entrei foi pior. E eu escutei claramente Deus falar comigo pra tirar, e eu tirei. Só que ele teve um diálogo com a mais velha, e ele dizia assim, sua mãe que tá dizendo isso, eu tava atendendo na hora, não vi. E ela disse assim, pai, o senhor me abandonou quando eu tinha 4 anos de idade, eu tenho 14, o senhor não me conhece. A minha mãe trabalha de manhã, de tarde, de noite pra cumprir uma função que é sua, que você não faz. Meu Deus. E aí ela falou tanta coisa, e desde esse dia eu disse, eu vou tirar, porque tá prejudicando vocês. Eu não quero isso, o advogado não aceitava, mas eu tinha uma decisão, e eu tinha uma convicção de que Deus tinha falado comigo pra tirar. E aí eu tirei essa queixa. Ela disse, tudo bem, mãe. A mais velha olhou pra mim e disse, tudo bem, mãe. Tire, só não me obrigue mais a falar com esse homem. Eu disse, filha, honra teu pai e tua mãe. Você não precisa estar falando, mas você precisa honrar, é seu pai, você precisa perdoar. Mas perdeu-se o contato. Sim. Então ela não quis, é uma decisão dela. E aí essa relação era uma coisa que me preocupava muito. Porque eu disse, eu não tenho a figura
paterna do meu lado. Eu tive relações disfuncionais por conta disso e eu ficava com muito medo de elas também terem isso. Então eu sempre trabalho a identidade de Deus para elas, para que elas não passem pelo que eu passei, né? E me permita aqui, Thaís, eu tenho lutado muito com essa questão do... Você falou aqui, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. E é um mandamento bíblico, é um mandamento com promessa. Mas às vezes eu vejo um equívoco, especialmente no meio da igreja, quando a gente fala de filhos e filhas que tiveram pais abusivos. Seja o pai, seja a mãe, sejam os dois. E aí eles estão na igreja e alguém vai dizer assim, você tem que amar. Você tem que amar. E na minha relação familiar, eu tive uma situação com um dos meus genitores e uma situação extremamente disfuncional, uma relação disfuncional, abusiva também, não nada com relação ao meu pai, nem relação sexual, mas uma relação com a minha mãe, muito difícil, muito complicada, e não foi desenvolvido um relacionamento afetivo. E um dia eu tô na igreja e uma líder diz assim pra mim, me coloca um papelzinho. E ela diz assim, você tem que amar. Porque esse é um mandamento e você está em pecado. Ama teu pai e tua mãe, você tem que amar. E eu peguei aquele papelzinho, na verdade ela não disse que eu estava em pecado, ela colocou o mandamento e citou versículos bíblicos. Então quando eu li, eu disse, meu Deus, eu estou em pecado. Então era o meu único sentimento, eu estou em pecado. Como é que eu posso estar pregando? Como é que eu posso estar no altar? Então, aí o inimigo lança, né? Então, culpa, eu não posso, eu tenho que me calar, eu não posso subir no altar. E eu fui chorar, eu fiquei mal, Thaís, acho que uma semana, me sentindo assim, uma hipócrita, alguém que não era íntegra. Como é que eu tenho ousadia de pregar a palavra que eu não obedeço? Que eu vivo em pecado, já era iniquidade. E o Senhor começou a me ministrar, foi tão lindo, o Espírito Santo disse, presta atenção. Coisa que a gente ouve, mulher, em encontro de casais, em encontro de jovens, a gente sabe tanto disso, porque tem essas palestras que se repetem. Veja a palavra amor no grego. Tem um amor eros, ele é sexual. Você não sente esse amor pelo porteiro, e não deve sentir, só pelo seu marido. Então você não ama o porteiro com o mesmo amor que você ama o seu marido. Um é eros, o outro é o amor que ele é para todos, ele é o amor que é sobre todos, é amar como você ama Deus, é honra, é respeito, entende? Você passou ali, viu seu porteiro precisando de algo, você estende a mão em amor. Sim. Porque a palavra nos manda amar uns aos outros, é esse amor. Mas tem um amor filéu. Não é o amor ágape, que é esse amor por todos. Não é o amor eros, que é sexual. É o amor filéu. É um amor que ele é resultado de relacionamentos desenvolvidos que geram afetividade. É um amor essencialmente afetivo. Então vamos lá. Sua filha, o pai conseguiu desenvolver com ela um relacionamento afetivo ao longo da jornada deles? Não. Ela está dizendo, pai, 4 anos. Eu estou com 14, você não me conhece. Para ela estar dizendo isso, ela está dizendo, nós não temos um relacionamento. Embora eu possa ter o seu DNA, nós não temos relacionamento. Então não existe um relacionamento afetivo construído. Não existe esse amor filéu. Não é possível amar com esse amor filéu. É possível amar com amor ágape, como eu amo o porteiro do meu prédio, como eu amo alguém que eu passe na rua e veja com fome, como eu amo alguém que eu nunca vi e assisti na televisão e digo, meu Deus, vou fazer uma oferta. É o amor ágape que me faz sentir algo, tenho respeito, posso ajudar, posso dar algo, mas não é um amor de relacionamento. E quando eu entendi isso, Thaís, isso tirou de mim um peso dos ombros. Eu até fiz um videozinho, tem aqui no canal do YouTube, falando sobre isso. Recebi vários comentários. Pastora, pelo amor de Deus, eu passei a minha vida me culpando. Porque as pessoas dizem, você tem que amar. É pai e mãe. Você tem que amar. Não, eu tenho que amar como amor ágape, como eu amo o porteiro, como eu amo o vizinho. Se eu não desenvolver relacionamento com essa pessoa, ou esta pessoa, mesmo sendo pai ou mãe, é um instrumento de ferida, aí eu preciso até me afastar. Ele trazia muitas feridas mesmo depois de separado, porque ele dizia assim, eu não vou mais beber, eu prometo. E a mais velha teve uma experiência com ele, que foi bem dolorosa. Ela tinha um evento da escola e ele dizia assim, não, mas eu não vou porque sua mãe vai
vai tá lá e isso pode ser ruim, né? Ela disse, não, mamãe já liberou, ela fica de um lado e o senhor fica do outro. E ele disse que tava em algum plantão, alguma coisa de trabalho. E aí quando a gente foi dar a volta no carro, ele tava em um bar. Ou seja, decepção, ferida, entendeu? E isso foi gerando mais. Mas o que eu abordava era mais sobre, não era nem sobre o amor. Quando eu falo em honrar, eu falo em perdoar. Sim. E por que eu falava tanto sobre perdão? Que eu acho que começa grande parte da transformação da minha vida, que é perdão. A minha vida, ela começou a ficar diferente quando eu perdoei meu pai. Porque eu passei por esse casamento super complexo, com muitas dificuldades. Teve o período da separação, que foi mais difícil ainda quando eu fui pra casa. Sim. Esses 2 anos. E aí depois de 2 anos sozinha, eu tive um relacionamento. E engraçado que eu olhava assim, não bebe, não fuma, tá ótimo. Então, não vai, tá bom. Já tá ótimo, entendeu? E aí você tem aquela sensação de dizer assim, meu Deus, por que eu tô escolhendo essas coisas? E geralmente, pessoas indisponíveis. Porque eu nunca tive disponível o amor do meu pai. Só que até entender isso, foi processo. Aí eu entrei nesse relacionamento muito longo, depois eu entrei em um muito disfuncional, que me trouxe muitas dores profundas. E aí foi quando eu comecei a avaliar e dizer assim, vou fazer diferente. Eu já levava a minha vida em uma perspectiva um pouco diferente. As dores, elas sempre existiram desde lá atrás, cedinho. Então, eu olhava pra ela e dizia assim, o que eu posso fazer com ela? Porque eu poderia ter dito assim, poxa, eu fui abandonada pelo meu marido, eu fui rejeitada pelo meu pai, eu fui abusada pelo meu tio, eu não tenho futuro, eu não sou ninguém. Mas você entrava no modo justificativa, é o modo que lhe aprisiona no lugar da dor. Vitimização. Exatamente. Autocomiseração. Eu sou coitadinha. E eu resolvi fazer diferente. Eu vou ser a melhor nutricionista daqui. Ai, que bom. Eu vou trabalhar, eu vou fazer isso. Eu dava aula em vários lugares do Brasil, viajando. E assim, Deus foi me capacitando. Eu digo que o meu trabalho, a minha capacidade, ela não vem de mim. Naturalmente, a gente faz o nosso esforço, a nossa parte de buscar, mas ele derramava sobre mim aquela capacidade. É uma graça. É uma graça. Que é aquela cena que eu contei no começo da professora, que ela disse que queria fazer a moldura, porque ela disse, como é que a pessoa tem um CRN tão alto? Eu terminei com uma nota excelente. Com essa situação aqui, instalada. Deus. Entendeu? Deus. É uma graça então, sobrenatural para lidar com as situações, com os desafios e para usar até o conhecimento adquirido. Isso. Eu passava, quando eu era mais novinha, tipo assim, eu estudava uma página, eu passava 3 dias. Depois eu li um artigo científico e assim, Deus me revelava aquele artigo assim, em poucos segundos. Eu tinha pouco tempo para poder fazer aquilo. E aí começou a acontecer isso. Eu comecei a olhar para as dores de forma um pouco diferente, de dizer assim, eu não vou ficar presa nisso aqui. Eu vou tentar, eu vou lá. Só que ainda tinha muita culpa, falta de perdão, mágoa e uma coisa muito importante. Falta de identidade. Quando eu perdoei o meu pai, no Como Águias. Ai. Foi um momento, por isso que eu digo pra todo mundo que foi um divisor de águas na minha vida. Eu ia pra cursilho, retiro, encontro com Deus. Toda vez que tinha aquelas dinâmicas, aquelas palestras de pai, eu fugia. Dizia, não, isso não é pra mim, eu passava mal, não quero falar da relação com meu pai. E aí lá no Como Águias foi impressionante como Deus fez. Porque eu dizia assim, era uma palestra muito geral. Eu dizia, não, Deus tá falando comigo não, isso aqui é pra todo mundo, é técnica, é pra todo mundo. Até o momento de que escutei meu nome. E aí foi feita uma dinâmica e ali eu consegui começar. Porque perdão é processo. É processo. Eu consegui começar o processo de perdão com meu pai. E o que foi trabalhado, que é o que faz a diferença na minha vida hoje? Identidade. Filiação. Eu não sabia quem eu era, por isso que eu aceitava qualquer coisa. Qualquer migalha. Eu não sabia que era a filha do rei, que eu podia estar num banquete, usufruindo daquele que ele tem pra nós. E eu ficava contente com migalhas. Com pessoas que não me amavam do mesmo jeito, com pessoas que me traíam. E as pessoas olhavam e diziam assim, como que essa mulher desse jeito, assim, poxa, inteligente, bonita, bem-sucedida, se permite viver isso? Era lá atrás. E aí eu fiz o Como Águias, eu consegui liberar meu perdão pro meu pai. Só que era um pouquinho de cada vez. Eu não conseguia abraçá-lo, eu já conseguia sair mais com ele, conversar, né, viver isso. E aí eu fui começando a ler sobre, exatamente, eu pegava aqueles versículos que diziam quem era, e eu começava a verbalizar aquilo na minha vida. Sim. Eu sou escolhida, por isso que toda apresentação que eu faço, né, as pessoas às vezes dizem, Thaís é nutricionista. Não, eu sou serva, filha, amada, escolhida porque eu aprendi. E eu olhava pra Deus como alguém que ia me julgar, me castigar, que tava sempre ali com aquela toga de juiz e ia dizer assim, ei, você errou.
Você errou. Então, muitas vezes eu vivia assim, eu não pecava, não era por amor a Deus, não era por não querer entristecer o Espírito Santo, era porque eu achava que eu ia sofrer as consequências daquilo, não que a gente não sofra, né? Porque pecar traz consequência, mas era muito mais por medo do que por amor, por obediência. Exato. E aí tudo isso começa com o perdão, começou esse processo de restauração, de filiação, de relacionamento e intimidade com Deus. E aí sua identidade vem, porque a identidade da gente é a partir de entender a identidade dele como pai. Aí tudo começou a mudar e as coisas começaram a ficar diferentes. E não foi do dia pra noite. Eu vivi nos vales, né? E eu aprendi uma coisa nesses momentos de dores. Eu li um livro muito bom de Hernandes Dias Lopes, que é Ladrões da Alegria. E aí eu dizia assim, né? As pessoas diziam, como é que você é tão alegre vivendo tudo isso? Deus. E aí ele dizia nesse livro, ele botava 3 pontos sobre a alegria. A alegria, ela é uma ordenança. Alegrai-vos sempre no Senhor. Não estar alegre é desobediência. E estar alegre aqui não é sobre negar suas emoções. Não é sobre você fingir alguma coisa. Não é uma máscara de sorriso. Não é. O ser humano, ele passa por todos esses sentimentos. Alegria, medo, ansiedade. Exato. O que eu vou fazer com eles? Eu me alegro no Senhor. Primeiro ponto, a alegria é uma ordenança. Segundo ponto, a alegria ela é ultra circunstancial. E aí eu olho para Paulo, que se alegrava ou que sentia aquela paz que excede a todo entendimento. Aonde? Em casa? Não, na prisão. Na prisão, as cartas. Condenação. As cartas encorajando, eu tá preso. Ela é ultra circunstancial. Ela não depende do que eu tô vivendo. Ela não depende da minha dificuldade em sustentar minhas 3 filhas, em ter que trabalhar de manhã, de tarde e de noite, em ter tido relacionamentos disfuncionais. Ela não depende do meu passado, ela não depende das acusações que eu escuto. Ela depende de Deus. É isso. E o terceiro saber ponto, quem ele é e quem eu sou dele. E o terceiro ponto é que a alegria é cristocêntrica. Então aí de novo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando eu comecei, isso foi uma chave na minha vida. Quando eu comecei a olhar para isso, eu digo, opa, vamos fazer diferente. E aí eu estou sempre alegre, independente do que eu estou passando, porque minha alegria não está aqui. Exato. Não está nessas circunstâncias. E eu creio que Deus abençoa a nossa vida aqui também. Sim. Mas está em olhar para Ele. Né? E é libertador. Demais. É libertador. Porque você deixa de viver, como é que eu chamo esses altos e baixos? De tá tudo dando certo, tô feliz. Tá tudo dando errado, acabou a felicidade, acabou a alegria, acabou tô deprimido. Então, muda tudo. Você tem uma vida mais equilibrada. Porque a vida, ela não é igual um eletrocardiograma, é altos e baixos. A gente não conta com luto, com dores. Exato. Se eu for basear minha vida no que eu tô sentindo, eu não vou conseguir caminhar. Não. Entendeu? Não, e aí, foi assim, um processo lindo. Né? E um ponto muito importante nesse processo, voltando para perdão, é que eu achava que eu tinha perdoado tudo, que estava tudo certo. E a gente teve um diagnóstico, faz uns 2 anos, que meu pai estava com câncer de pâncreas. Ai, Deus. Foi um câncer bem agressivo. Bem agressivo, câncer de pâncreas, né? Poucos casos, né, de sobrevivência. E eu disse, Deus, como assim? Agora que a gente está se dando bem. E eu não entendi muito aquele diagnóstico. Mas, Ed, a morte ela é sempre indigesta, ela é sempre dolorosa. Sim. Mas eu vi a mão de Deus nesse processo de câncer do meu pai em todo o tempo. E a gente não entende, né? Quando a gente fala daquele versículo que eu falei de novo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Como é que um câncer vai cooperar para o bem do que ama Deus? Vai. Meu pai aceitou Jesus nesse processo. Meu pai conseguiu enxergar. Eu me lembro que foi uma pessoa lá orar por ele, que eu levei. Ele dizia assim, eu não consigo entender. Tem que ser alguma coisa superior. Eu rejeitei ela. Eu não dei amor pra ela. E eu tô aqui com as minhas 3 filhas cuidando de mim. A mais nova teve um pouco do meu amor. Mas essa daqui, ela olhava pra mim. Essa daqui não. Ela não teve. E elas passam o dia inteiro trabalhando e tá aqui cuidando de mim. Eu não consigo entender esse amor. Só pode ser Deus. E aí começou todo o processo. O tratamento de Deus. E eu lembro que eu recebi uma ligação de um missionário e ele dizia assim pra mim, Thaís, não vai haver cura física, mas vai haver uma cura em vocês. Eu disse, mas Deus já trabalhou tanta coisa. E aí meu pai se converteu nesse processo. Então ter a certeza que a gente vai se encontrar na glória, acalma o coração. Né? É um processo doloroso, mas isso já deixa calmo. Sim. E a outra coisa, Ed, foram os momentos finais dele, que ele já estava mais assim, debilitado. Aí o que foi que aconteceu? Minha irmã mais nova era que passava mais tempo com ele, porque era que morava com ele. Ela teve um problemazinho mais psicológico, a sobrecarga, né? De estar ali o tempo inteiro, de estar com tudo com ele. E a minha irmã mais velha também tem um pouco de tempo mais disponível. Ela teve que fazer uma cirurgia de apêndice de urgência.
Aí eu disse, e agora? Como eu vou dar conta das minhas 3 filhas, de sair, de atender até 9 da noite e de ficar com o pai? E ele foi pra UTI. E eles diziam, não me deixem entrar na UTI comigo. E eu disse, eu fiz um AUE no hospital, porque não podia entrar. Eu disse, não, eu sou da área de saúde, eu vou entrar, porque ele tava com medo. E eu fui. E aí, sabe o que aconteceu? Pai muito pesado, as pessoas não conseguiam mudar ele de cama. E aí, eu falo muito dessa questão de corpo, mente e espírito, né? A musculação, eu pegava o meu pai no colo, pra poder botar no outro lugar, que ninguém conseguia pegar. Só que esse pegar no colo, Deus trabalhava o tempo inteiro. O colo que você não quis, você tá fazendo por ele. E era eu fazendo isso e chorando. Isso foram alguns dias sentindo o Senhor ministrar. E ele tinha que tomar whey. Fazia assim, eu dissolvia o whey e dava na boca dele. Sabe a mamadeira que você queria que ele lhe desse? Você que tá dando pra ele. É você que tem que dar. Se minha irmã não tivesse passado por esse processo da cirurgia, se a outra não tivesse legal, não ia viver isso. Eu não ia estar fazendo isso. Exato. Eu dizia, meu Deus, eu não consigo dar conta disso. E foi um período assim, na minha vida, o final do ano passado foi uma das épocas mais difíceis. Porque eu tive meu pai nessa situação, eu tive problema com as minhas 3 filhas. E eu dizia assim, Senhor, pode tocar em tudo, eu aguento tudo. Eu já vinha desse passado com tantas dores, com tantas feridas. Eu passei por isso. E em outro momento a gente relata o que aconteceu, mas foram momentos muito difíceis. E isso só me fez entender assim, a minha vida está nele. Senhor, contigo eu aguento tudo. E sabe aquela coisa, a minha graça te basta? Foi isso. É essa graça. Foi isso. É a graça que te leva a viajar, a palestrar, a lembrar, ler o artigo, entender rápido, mas também é a graça que te leva a suportar dificuldades e dores. Eu suporto qualquer coisa, menos com as minhas filhas, só não toca nelas. E ele disse, eu permito. Não é ele que toca, mas ele permite esse toque para mostrar que a graça dele nos basta. Tem um livro, Plena Satisfação em Deus. Como você se sente pleno nele. E isso foi, assim, tomando conta de mim, sabe? E aí passou esse processo, Deus trabalhando, Deus tratando. E aí eu comecei a atender em um consultório novo. E eu senti que meu pai ia embora naquele dia. Tava angustiada, tinha um paciente lá fora me esperando. E eu disse, eu preciso ir embora. Eu preciso ver meu pai, me perdoe. Ele disse, não, Thaís, tudo bem, pode ir. A gente marca outro dia. Terminei de atender e fui embora, fui pro hospital. E eu sou super tímida, por mais que não pareça, mas eu sou. Não parece, viu, querida? Mas tu acredita que eu também tendia a timidez? Se eu chegasse com colegas, eu ia ficar num cantinho quieta. Tímida. Quietinha, mas né? O Senhor nos transforma. Nos transforma. Eu falo em obediência, eu falo em ousadia. Toda vez que eu vou palestrar, eu digo, Senhor, eu tenho espírito de covardia, de ousadia, de coragem. Eis-me aqui, fala através de mim. Então, eu tinha isso. E o que foi que aconteceu? Eu cheguei no hospital e assim, eu sentia já há algum tempo, eu queria muito encostar a cabeça no peito dele. Mas eu nunca tinha uma oportunidade, porque sempre tinha alguém. Sim. Quando eu cheguei no quarto, a família do meu pai estava toda lá rezando por ele. Ele já estava um pouquinho inconsciente, né? Assim, nos últimos... acho que ele não vai resistir muito tempo. E estavam todos no hospital. Aí o que foi que aconteceu? Eu perdi a minha vergonha, o medo. Eu estava tão inquieta. E Deus estava bradando. Bradando. Não era falando, era bradando. Eu baixei, ele estava com uma grade levantada. Eu baixei a grade, assim, da cama do hospital. Deitei a cabeça no peito dele e disse, Painho, aqui foi o lugar que eu sempre quis estar. Esse foi o lugar que eu mais desejei estar. Ele olhou pra mim, as lágrimas desciam do rosto dele. Ele deu o último suspiro nesse momento e faleceu. Foi doloroso, como eu digo. Meu Deus. A morte ela é indigesta. Mas mesmo nesse momento de dor, de perda, eu consegui enxergar o amor e a bondade de Deus. Ele me permitiu viver esse processo de cura até finalizar. Pra dizer assim, você não vai precisar mais de peito de homem nenhum. Você pode ter, mas você não vai precisar. Não é uma questão de dependência. Então, o processo foi fechado. Lembra que começou lá atrás no Como Águias, mas finalizou em janeiro desse ano. Meu Deus. Com o falecimento do meu pai. E olhar para essa situação é ver a misericórdia, é ver o amor de Deus, é ver a gente enxergar. E eu volto para dores, assim, que mesmo nas dores mais profundas, se a gente não ficar presa, a dor é muito pedagógica, ela traz muito ensinamento, né? É uma escola. Então eu aprendo, porque eu só consigo enxergar as belezas do monte se existir o vale. Tem um livro do Philip Yancey, eu esqueci o título assim exatamente, mas ele fala sobre o problema da dor. E olha que interessante, ele vai para um leprosário para estudar sobre a ausência da dor e a lepra. E o que é que ele descobre lá? Nesse livro ele vai dizer que os médicos foram relatando e mostrando a ele que aquele leproso
Não é pela lepra em si que ele perde os pedaços dele. Olha como é que funciona. Aqui tem um fogo que está aceso e a pessoa que tem a lepra não vai sentir a dor. Então ela vai botar a mão aqui em cima, se ela não estiver vendo, e vai queimar completamente. E porque ela não sentiu, ela não tira. Meu Deus! Então ela está passando aqui, bateu, e ela não sente. Então ela vai ficar batendo aqui, falando, e vai bater, até que ela arranca o dedo. Thaís, então vai fazendo as feridas, e vai comendo aquilo, e vai apodrecendo, e vai dando bicho, e não trata, porque eu não sinto. E ele vai dizer assim, há uma bênção na dor. Sim. Meu Deus, quando eu terminei de ler esse livro, eu digo, Jesus, como muda a perspectiva. Há uma bênção na dor. A dor vai te fazer reagir a algo que você precisa reagir, tirar a mão, entende? E o câncer, a doença silenciosa. Ninguém sente nada, não faz nada, quando descobre às vezes já é tarde. Então, essa dor, quando a gente sentiu a dor, é um sinal, faz algo, que tem algo aí que precisa de um ajuste, precisa de um conserto. Então ele dizia, terminava o livro dizendo isso, há uma bênção na dor. O problema é esse, ó, você fala assim, faz um ajuste, faz um conserto, tem muita gente que paralisa, fica presa na dor, sentindo aquilo e não quer fazer o ajuste. Exatamente. Acho que o segredo tá aí. Exato. O que eu preciso mudar? O que eu preciso ajustar? Senhor, o que eu preciso fazer? Me direciona. Faz aqui, porque é possível semear, né, a alegria com as lágrimas. É possível. Se eu tiver ele. A sua história, que você me conta aqui, ela é uma história que vai apontar para quê? Você teria tudo para ser a mulher deprimida, coitadinha, mal sucedida, precisando de alguém me ama, alguém me quer, porque nunca ninguém me amou, nunca ninguém me quis, e vivendo, lambendo as suas feridas. Isso. Pronto, lambendo feridas. Mas você repete muito isso aqui, que é maravilhoso. O que eu posso aprender com isso aqui para transformar isso na minha vida? O que eu posso usar isso aqui para me fazer crescer? O que eu posso... Então, é isso, Thaís. É isso. É isso. E aí a gente tá aqui num podcast que para mim fica vindo toda hora, que das minhas feridas sai a poder para curar. Mas é isso, não né? É? E que lindo esse momento que das minhas feridas sai um poder para curar, né? E vivenciando um momento, foi tão lindo isso, eu vivenciando isso lá, né? Que eu fiz o processo de cura e libertação. Sim. Lá na sua igreja, que eu vi coisas, foi lindo. Mas uma das cenas mais fortes era isso. Eu tava sentada e eu não vi só, né? Ela e a Areta visualizaram isso comigo. E saiu uma luz da janela lá da igreja, aqui ó, no meu peito. E ela refletia, e Deus falava muito isso pra gente, pra nós três, não foi só eu que escutei. Das suas feridas cicatrizadas, curadas, vai sair poder pra curar outras feridas. E engraçado que lá no Como Águias, esse ano que eu disse, eu vou, Senhor. Eu tava doente, cansada, tinha milhões de coisas pra fazer, mas eu disse, eu preciso servir para que as outras pessoas sejam abençoadas assim como eu fui. Sim. Era uma questão de gratidão a Deus pelo que Ele fez na minha vida no primeiro Como Águias que eu participei. E aí quando você disse assim, tá, lembra aquele momento que você foi lá atrás, eu tava só trabalhando, eu queria ficar só nos bastidores, eu disse, eu não quero aparecer em nada. E aí você disse assim, tá, você pode dar o testemunho, você tá pronta? Eu ia dizer não. Porque tinham homens e mulheres assim. Sim. E eu olhei para o teto e até uma das pessoas que estava lá já disse, o que foi que você viu? Que ela viu que eu virei assim, eu vi a mesma luz. Eu disse, eis-me aqui, Senhor. Eu não sabia o que eu ia dizer, não tinha combinado absolutamente nada. Eu disse, Senhor, foi tu. Então me capacita. É isso. Né? E não estava nos planos. Eu tinha chamado um palestrante para uma determinada temática, ele acabou indo por um outro viés e foi poderosíssimo, porque tinham pessoas que precisavam daquilo. Mas quando terminou, eu disse, Senhor, e agora? E agora? E eu só ouvi assim, fale com Thaís, fale com Thaís. Eu, tipo, o que com Thaís? Porque eu não conhecia seu testemunho, eu não conhecia. Entende? Então, assim, eu sabia de uma ou outra coisa, mas a gente se falava pela internet. Então, você me disse alguma coisa assim por cima, e eu fui lá e você, você tá me contando agora, eu tô surpresa, porque pra mim você foi só assim, vou agora, faça, eu digo, meu Deus, ela aceitou. Na hora eu disse assim, meu Deus, porque antes o Como Águia era só com mulheres, eu disse, meu testemunho é muito forte. E eu disse, meu testemunho é muito forte, será, como que eu vou abordar essa questão aqui com homens, né, Senhor, o que é que eu falo, o que é que eu posso falar, o que é que eu não posso falar. E engraçado que a gente teve um tempinho pra ir lá, né, e eu olhei, eu vi essa luz. Quando eu vi, e uma das meninas que estava trabalhando percebeu o meu olhar pra cima, né, e as duas pessoas que fizeram parte do meu processo, a Areta e Nelly, estavam lá. Eu disse, venham orar por mim.
para que o Senhor faça, para que o Senhor use nesse momento. Foi muito lindo, né? E aquele testemunho, ele gerou, eu escutei muitos relatos depois, né? Depois daquele testemunho, né? Meu Deus, como Deus usou você naquilo ali para poder restaurar uma situação aqui da minha vida. Foi pontual, né? E com homens, né? Porque eu pensava que era só pra mulher. Homens chegaram pra mim pra dizer isso. E olha que engraçado. Naquela parte sua, foi a última de uma primeira etapa que a gente faz do Como Águias, que trata as questões relacionais. Então, fecha ali e agora já vem para outras coisas. Naquela sua, engraçado, era muito sobre relacionamento amoroso, né? Não era mais pai e mãe, mas o seu achava era paternidade. E aí você abordou, ok. Quando termina o seu, mulheres se levantaram que não tinham tido coragem de ter aquele momento de cura com o pai. E embora estivessem direcionando para esposos, namorados, porque era esse o foco daquele momento, mas me veio aquela coisa, eu disse assim, se você não teve coragem com o pai, com mãe, e quiser, vá agora que é a última vez, é a última oportunidade. E foram muitas pessoas. Então eu disse, meu Deus, como Thaís foi usada. Deus. Parece que foi assim, o fechamento. Tanto que aqui ao vivo e a cores entre nós, e gravado para quem vai assistir, você vai andar com a gente no Como Águias, em nome de Jesus. Com certeza. Dando uma palestra, compartilhando como você está compartilhando aqui, porque muitas vidas serão edificadas. Eis-me aqui, eu não posso me calar. Nem eu até botei, eu tenho um chamado. E eu tinha essa questão da não aceitação, uma questão de medo, mas uma oração que eu faço diariamente é Senhor, que inclusive por sua influência. Porque eu digo sempre, se tem uma mulher que me encoraja, que me dá ousadia no espírito, é você. Então, Eliomari pra mim remete isso. Eu conheço você há muitos anos, da época que a gente ainda era presbiteriana, mas a gente não tem essa relação de conversar diária, né, de proximidade, mas existe uma ligação, uma conexão. E eu olho assim, eu faço, eu preciso ser mais ousada em Deus, eu preciso levar, eu preciso não me preocupar com a minha reputação, com o que as pessoas acham de mim, mas com a minha integridade, com o meu caráter, com o que Deus quer que eu faça. Com o que Deus está colocando no seu coração, porque só você pode ser você, diante do que Deus tem de missão para você. Exato. É tudo sobre Ele, de novo, é tudo sobre Ele. E foi muito, muito grandioso viver esse processo, sabe? Estar sendo. Mas uma coisa que você falou de relacionamento, sim. Relacionamento tem uma base lá atrás. Sim. Então, eu escolhi durante a minha vida, há muito tempo, relacionamentos disfuncionais, relacionamentos que me trouxeram dor, porque eu não conseguia me curar lá atrás, na minha paternidade. Então, por isso que essa questão de relacionamento tem muito a ver com lá atrás. E depois de todo esse processo de perdão, de cura, hoje eu sei que eu estou pronta para viver em plenitude o que Deus tem para mim. Para viver os sonhos de Deus, os projetos de Deus, de forma plena, entendendo quem eu sou e o que eu mereço. Sem buscar que alguém venha preencher qualquer coisa, não. Isso. Vai ser alguém para caminhar comigo, exato, que tenha o mesmo propósito, a mesma direção, para cumprir aquele que Ele determinou. É isso aí, o que Deus tem para vocês, que terá para vocês quando esse alguém chegar, e que vai ser assim, o que é que Deus tem? É bom, é agradável e é perfeito. Vai ser a perfeição na Terra. De novo, voltando, eu creio. Recebe, é muito bom viver isso, né? É bom viver os planos de Deus. E é assim, para que as pessoas elas se encorajem. Porque eu tive nesse poço de muita dor. Eu pensei muitas vezes que eu não ia conseguir levantar. Eu cheguei a ter um momento de depressão mais profunda. Sim. Eu me lembro que eu tive um momento com Deus que foi uma das minhas maiores experiências. Que eu fiquei de 5 da manhã até 11, ajoelhada no chão, orando e chorando. Deus, e eu dizia, Senhor, me abraça. Sê tu meu esposo, fica aqui comigo. E ele era. E falava. E a gente fica esperando, mas não aconteceu. Não tô vivendo isso, não tô vivendo aquilo. É processo. Como eu falo de nutrição. E primeiro assim, eu tô vivendo primeiro com Ele. Porque depois que eu aprender a viver com Ele e nele encontrar minha alegria, como você fala, alegria no Senhor, plenitude. E nele eu estar plena, e nele, aí tudo mais não tem perigo de tomar o lugar que pertence somente a Ele. Exato. Ninguém, nem dinheiro, nem pessoas, nem casamento, que é um sonho, vai tomar o lugar de Deus. Nada. Porque hoje, e esse episódio com as minhas filhas, todas as coisas que operam, foi exatamente entender. Ninguém, nem as minhas filhas tomam o lugar de Deus. É isso. É Ele. Ele é o primeiro lugar. É isso aí. É Ele que tem que ser exaltado, é Ele que tem que ser glorificado com tudo que eu faço, com tudo que eu visto, com o meu comportamento, com o que eu falo.
É sobre isso, né? É sobre então, isso. assim... Ai, que é lindo, né? Deus por e aí tu vai voltar, né, criatura, Com para fazer um certeza. outro podcast para complementar quando tudo estiver pronto, pleno, que Deus cumprir todas as promessas, porque Ele deve ter feito muitas. Você volte aqui, viu? Já está convocada Volto. para dizer, eu vivo a plenitude em todas essas áreas da Com minha certeza. vida. Será breve, viu? Porque eu já estou começando a viver o que Deus tem pra mim. Aleluia, então, aleluia. Já estarei aqui ansiando. compartilhando. Já estou aqui ansiando. Compartilhando. Para que Ele seja glorificado e para que vocês possam entender, né? Que Ele faz tudo perfeito. E Ele termina. E se Ele promete, Ele é fiel para cumprir. E o mal que a gente vive em um mundo que jaz no maligno, Ele transforma em bem. Sim. Ele transforma Com certeza. Eu quero fazer um bate-volta rapidamente, antes de você deixar uma mensagem do seu coração para quem está nos acompanhando. E aí eu queria que você me dissesse algo para fazer, algo que você gosta de fazer, que te dá muita paz. De rotina? Praia. Eu gosto de ir à praia orar. Eu gosto de olhar o mar e orar lá. Deus fala muito comigo, contemplando. Para mim, praia. Eu também. E eu vi um estudo um dia desse, eu cheguei a postar, fazer uma história, um estudo que se você ficar 15 minutos olhando para uma grande quantidade de água, aí tem que ser uma grande quantidade, só ali, aí pode poder ser rio, lago, mar, aquilo é comprovado, as inas, que eu nunca sei o nome delas, as inas, serotonina, adrenalina, dopamina, creatina. Os neurotransmissores. Pronto! E você chega lá pesado, você chega lá batido, você chega lá angustiado e você sai diferente. Você encontra essa paz, esse descanso, isso é provado. O cara, ele dá um artigo científico, eu li, eu fiquei impressionada. Impressionante. Digo, meu Deus, Deus me trouxe pra cá, pra olhar o mar, isso é incrível pra mim. Algo que te enche de alegria. Estar na presença do Senhor, sentir a presença dele. É o que me deixa mais alegre. Algo que te dá horror. Horror. Abuso. Também. Uma boa lembrança. Boa lembrança. A minha infância na fazenda com os meus avós. Uma bagagem pesada que ainda tem que ser deixada. Ou não tem mais? Essa é difícil. Tô num processo de estar tão leve. Não, então já deixei. Já declara aí sem medo, já deixei. Não consigo enxergar nenhuma bagagem. Eu acho que eu tô bem leve, sem peso. Oh, glória. Tem algum medo? Tenho. Eu tenho medo de não concluir a minha caminhada. Deixa eu dizer, uma oração que eu faço todos os dias. Senhor, segura a minha mão até o fim. Porque não é sobre como a gente começa com Cristo, é sobre como a gente termina. Esse é o meu maior medo. O fim é melhor que os seus começos. Esse é o meu maior medo. E é a minha oração diária. Deus me ajuda. Porque a gente vê tantas pessoas que tiveram experiências profundas com Deus e se desviaram no meio do caminho por algum outro motivo. Então, o meu medo é esse. Um sonho realizado. As minhas filhas... Eu sempre sonhei em ser mãe, então elas são assim a concretização do meu maior sonho, né? E um sonho a realizar? Casamento. Um casamento assim, diferente. Um casamento onde eu sinta Deus, um casamento com um homem que ame mais a Deus do que a mim. Isso, porque dessa forma ele vai me honrar, me respeitar, ele vai entender o chamado, que ele esteja ali caminhando comigo naquela mesma direção, no mesmo propósito. É isso. E o versículo da sua vida, você já falou aqui, né? Esse norteio, mas o versículo da minha vida é esse aqui: seja forte e corajoso. Josué 1:9. Meu Deus, eu gravei hoje 2 podcasts e o primeiro antes de você, a pessoa, quando eu fiz essa pergunta, ele seja forte e corajoso. O tempo inteiro. Eu preciso ser forte. E ele me fortalece o tempo inteiro. Força e coragem. Então, tudo que eu gravei ele aqui, porque eu disse: eis-me aqui, Senhor. Vou ser forte, vou ser corajosa. Então, todas as vezes que eu tô num momento muito difícil, eu digo: ei, é uma ordenança. Vai lá, seja forte e corajosa. É isso aí. Thaís, vou deixar você como quem nos assiste, para que você entregue aí uma palavra do coração de Deus para essas pessoas. A minha palavra aqui é possível. Restauração. É possível você passar por muitas dificuldades e você não ficar presa, paralisada naquela dor, naquele medo, não se vitimizar. É uma busca diária. Eu vou falar algo sobre... Eu relaciono muito isso com minha vida profissional, que é sobre você se alimentar bem todos os dias, fazer exercício todos os dias. Eu tenho que buscar Deus todos os dias. Não é só quando tá doendo muito, é sobre uma disciplina de estar ali na presença. Quando eu olho pro Pai Nosso, por exemplo, ele tá ali, todos os dias, Senhor, me ajuda a resistir à tentação, me dá o pão de cada dia.
Então, essa orientação, ela é fundamental. Busque, sejam persistentes, sejam constantes. E uma frase que eu gosto de finalizar muito é assim: dobre os joelhos. Deus, ele tem capacidade e habilidade, mas tenha você disponibilidade de fazer o que ele quer, de aprender com a dor, de caminhar, de cumprir o propósito, o chamado, de abrir portas, enfim, tenha disponibilidade para Deus. É aquela história, né, que eu falo sempre: arregace as mangas, faça sua parte, mas não esqueça de dobrar o seu joelho e orar, porque ele pode todas as coisas, ele é capaz de todas as coisas. Isso. Que vocês sejam encorajadas, encorajadas e encorajados, né? Sim, com esse testemunho, com esse momento, com esse compartilhar, né? E que possa realmente estar saindo aqui, poder dessas feridas que estão todas cicatrizadas, saradas, para que possa estar vindo restauração aí na vida de quem está assistindo, de quem está escutando. Amém, amém, Amém. Glória. Ai, Thaís, sou tão grata por você estar aqui. Grata mesmo, do meu coração. Eu também sou. Muito importante estar aqui. Coisa linda. E aí, gente, meu Deus, impactante, né? Eu estou aqui como quem sonha, E estava ouvindo Thaís, receba no seu coração essas palavras, receba no seu coração. Eu podia terminar agora, mas... oh Deus, eu queria terminar assim pra cima, mas eu quero terminar com um alerta. Tô sentindo assim, enfim. Eu quero terminar com um alerta sobre essa questão do abuso. Se você conhece alguém que é abusado, não se cale, não se omita. A omissão, o silêncio dos bons, o silêncio daqueles que poderiam fazer algo é tão terrível e, se não é pior, do que o grito do mal, do que a ação do mal. Então, faça algo, ame como se fosse você. Não é assim que o Senhor manda: amar o próximo como a si mesmo. Se você estivesse numa situação de prisão, sendo vitimizado, ame quem está preso e vitimizado, porque você gostaria que alguém fizesse algo por você, alguém que estendesse a mão para te arrancar dessa situação, seja apoio, seja encorajamento, seja uma voz, seja a direção, enfim. Não se cale, não vire os olhos. Meu Deus, eu ia terminar o podcast, mas me vem agora uma imagem. Você está sabendo o que está acontecendo aí com Israel, né? O ataque terrorista do Hamas, como o Hamas cometeu toda sorte de atrocidades. E uma delas foi terrível. Ele sequestra mulheres, eles estupraram mulheres, mas ele pega uma jovem que, se não me engano, ela tem 13 ou 16 anos, eu esqueci agora a idade, não sei precisar, e eles amarram ela com cordas e eles estupraram então há sangue na calça que ela está usando, o moletom cinza. É fácil encontrar esse vídeo na internet. Há sangue atrás dela, há sangue na frente, entre as pernas, e ele sai arrastando ela com uma corda pelas ruas ali da faixa de Gaza e filmando, fotografando e gritando, dando brados de vitória, e colocam ela, tiram da caçamba de um carro, colocam na frente, acho que é a caçamba de um carro, enfim, colocam para dentro, e ela é arrastada, e depois de um tempo, né, com alguns muçulmanos que eles estão em todos os lugares do mundo dando apoio ao terrorismo do Hamas, porque não é sobre território, é sobre um grupo terrorista que quer a extinção de um povo, e o povo de Deus. E aí esses grupos indo para as ruas, isso causou muita comoção. Como assim? Como assim? Essas pessoas não estão entendendo o que esses bárbaros fizeram. E eu achei fantástico. Em Los Angeles, um grupo fez uma encenação. Pegam uma jovem muito parecida com essa moça que aparece no vídeo, amarram ela com uma corda, ela está com um moletom cinza, pintaram com algo que lembra sangue, simularam, e estão arrastando ela descalça pelas ruas em Los Angeles. E vão entrando com ela em shopping, entra com ela em restaurante, as pessoas comendo, e as pessoas começam a se chocar com aquilo, mães tapando o olho da filha, e meu Deus, e outros, meu Deus, que absurdo, que bárbaro. Eles conseguiram sensibilizar, mas no final do vídeo, Thaís, no final do vídeo, eles estão passando e vem duas mulheres, e uma diz assim: não olha, não olha, não olha, e a outra: não olha, não olha, não olha, e elas viram o rosto para não ver. E aí o vídeo termina assim: quando você decide não olhar. Que forte, né? Meu Deus. Então o mal prevalece. Meu Pai,
Então eu quero fazer esse pedido a você. Olhe para aquele que precisa ser visto e faça algo a respeito, em nome de Jesus. Quero fazer um segundo ensino. Nunca terminei um podcast assim, mas estou indo aqui no espírito. Um segundo ensino a relacionamentos que não foram desenvolvidos, mesmo que seja entre pai e mãe. Pode não haver essa afetividade. Não se culpe por isso. Ame com esse amor ágape. Não exija de você o amor filéu. Então, você talvez encontre pessoas que vão ver o pai e a mãe e vão, meu pai amado, e abraça, beija, porque tem uma história linda como você teve com a sua mãe, por exemplo. Sim. Mas talvez a sua filha vai olhar para esse pai e não vai conseguir abraçar e beijar dessa forma, que outra amiguinha vai chegar e meu pai, meu herói. E não foi desenvolvida essa afetividade. Não coloque sobre você um fardo que te esmague. Ame, honrando, respeitando, mas não exija de você um sentimento afetivo que não foi desenvolvido nem construído. E 3, perdoe sempre. Se você não perdoar, você vai ficar preso numa raiz de amargura que não apenas te aprisiona, como contamina outros à sua volta. E esse aprisionamento que vai ser seu vai te impedir de viver a plenitude que Deus tem para você. A cura que Deus vai te dar vai te libertar. É cura e libertação. Te cura e te liberta para alcançar a plenitude do que Deus tem. Para viver os processos e talvez até desenvolver uma afetividade. Né? Então, tem que perdoar. Tem que perdoar. Se você não perdoar, você fica preso. Perdoe sempre. Não mantenha em você essa amargura que é como beber o veneno achando que o outro que vai ser envenenado é você que está sendo. E aí quem morre é você. Você passa a vida morto para a vida que Deus tem para você. Então não é essa a ideia, perdoe. Não sinto, ok, mas só perdoa. Deixa eu sentir e ele vai... É decisão, né? Perdão. Decisão. Muito mais do que sentimento, é uma decisão. Muito mais. E quanto a mulheres em relacionamentos abusivos, quero também... Então já é o 4º ensinamento. Meu Deus, Elisa, me corta. Não me corta, Elisa. Eu vou terminar. Mas tem um 4º ensinamento aqui. Se você vive um relacionamento abusivo e há risco de morte, você precisa agir. Então, não fique debaixo de um jugo por medo de não ser fiel a Deus, ou por medo de não amar como as pessoas cobrariam de você e alguns cobram, ou por medo, tantos medos. Você precisa se posicionar e você precisa salvar a sua vida. Porque estamos falando de vida e de morte. E temos visto muitas mulheres morrendo como resultado de relacionamentos abusivos. Então, esses 4 ensinamentos acho que são preciosos, acho que você deve refletir pelo menos sobre eles, orar, pedir ao Senhor que testifique ao seu coração o que vem dele. No mais, reassista. Tem uma amiga minha que disse que tem assistido alguns podcasts, o último ela disse, eu assisti 10 vezes. Reassista 10 vezes, porque você vai ser edificado. Cada vez que você ouvir, foi tanta riqueza aqui, que você vai ser edificado num ponto diferente. E aí, junta um grupo de amigas, quem sabe, vamos assistir junto? E aí, conversa. Não sei, mas deixe Deus falar ao teu coração por meio da vida de Thaísi. E seja muito abençoado. Compartilhe, inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e volta para o próximo podcast. Deus te abençoe e até o próximo. Beijo!